repetir isso, provavelmente até o fim da minha vida, mas eu ainda acho que o 3DS é um console fenomenal, mesmo em 2022. O esquema de telas duplas promove experiências de gameplay que você não pode ter em nenhum outro aparelho. Ele é bem mais portátil do que a maioria da competição. Ele é definitivamente mais portátil do que o Switch. As telas ficam protegidas quando ele está no seu bolso, o que também é um grande bônus. Só que, infelizmente, apesar de todas as vantagens do 3DS como console, a Nintendo apareceu esses dias com uma notícia que, deixou os fãs do console meio que coçando a cabeça, embora, na verdade, não é surpreendente pra gente. Nesses últimos dias, a Nintendo anunciou que no dia 23 de março de 2023 ela vai fechar a eShop, que é a loja virtual do 3DS e do Wii U. Agora, o prazo já é meio esquisito, porque ele vai ser fechado no dia 23 de março do ano que vem. Só que pagamento com cartão de crédito encerra em maio desse ano. E os cartões da eShop vão parar de ser aceitos também em agosto do mesmo ano. Então, você tem relativamente pouco tempo para pegar os jogos e os DLCs que te interessam nessas lojas. Para dar um certo crédito à Nintendo, a gente espera que essas lojas, eventualmente, quando passa a popularidade do console, acabem sendo fechadas. Não vale a pena, pelo menos eu presumo, para a empresa mantê-las operacionais por tempo indeterminado, porque, afinal de contas, não tem mais tanta gente assim comprando o 3DS ou comprando o Wii U, especialmente o Wii U. Não tinha muita gente comprando o Wii U na época que o Wii U era vendido. Existem inúmeros problemas com isso, mesmo depois que você concede à Nintendo o fato de que acho que ninguém esperava que essas lojas ficassem abertas para sempre. Inclusive, esse sempre foi o grande debate dos jogos físicos versus jogos digitais. Se toda a sua biblioteca é de jogo digital, é questionável o conceito de posse quando tudo que você tem é digital ou condicional a um serviço. E que a loja pode ser tirada do ar, quando simplesmente não é mais financeiramente atraente para a empresa. Com o fechamento da eShop, aproximadamente 1000 jogos vão efetivamente deixar de existir, porque são jogos apenas digitais, jogos que não saíram em formato físico. E beleza, desses 1000 jogos, eu sei que vários não tem tanta qualidade assim, mas muitos jogos são da própria Nintendo, jogos first party, que vão efetivamente ser destruídos com isso. E como eu falei, não são só jogos, mas também DLC. Então, para alguns jogos que você pode comprar o cartucho fisicamente, se você quiser jogá-los para sempre, se alguém daqui, 2 anos descobre conteúdo de YouTube que fala sobre certos jogos do 3DS e pensa, eu quero comprar esse jogo. Mesmo os jogos que existam em formato físico, ou seja, os jogos que não serão tão afetados por esse fechamento, porque você pode sempre comprar um 3DS usado e uma cópia usada do jogo. Exceto, é claro, que até as cópias usadas provavelmente vão sofrer o efeito do fechamento, porque vai ser a única forma de jogar alguns desses títulos, então o preço vai disparar, que é uma coisa que já tem acontecido bastante dentro desse mercado dos jogos retrô. Mas como eu estava dizendo, mesmo nesse caso de jogos que você pode achar o cartucho físico, supondo que o preço não dispare por causa da súbita escassez, esses jogos vão ser efetivamente incompletos, porque você não vai poder baixar o DLC que está disponível para eles. Então, a gente volta mais uma vez naquele longo debate que eu lembro que a primeira vez que começou a se falar sobre isso, esse longo debate sobre preservação dos jogos, a história da mídia como um todo e a acessibilidade, uma vez que esses jogos, às vezes, são feitos por empresas que nem estão mais em operação. Então, eles provavelmente não vão ser relançados, eles vão realmente desaparecer. Ainda mais considerando que eles estão em consoles que não são tão simples de emular, porque muito da experiência depende das duas telas, tanto no 3DS quanto no Wii U, porque você tinha aquele controle que tinha tela no meio do Wii U. Essas experiências não são tão fáceis de emular. Então, é triste isso aí, na verdade. Sendo a Nintendo a responsável pela decisão, eles não anunciaram nada, mas eu tenho certeza que não vai rolar nenhum tipo de plano para trazer esses jogos para a loja do Switch, por exemplo. Sem contar que, como eu mencionei, alguns desses jogos foram feitos por empresas que simplesmente não estão mais em operação, então eles não vão fazer isso. Não vai ter quem traga esses jogos, a Nintendo provavelmente não vai fazer isso nem com seus próprios jogos,
É triste isso, é triste e incentiva pirataria. Porque, mais uma vez, só é afetado por isso quem tinha a intenção de comprar legitimamente, de adquirir o jogo pagando o preço lá, mandando dinheiro tanto para a Nintendo quanto para o desenvolvedor. Só sai perdendo o consumidor legítimo. Quem pirateia jogos, quem vai comprar um 3DS para modificar e aí, né, instalar os jogos de forma alternativa, digamos assim, essas pessoas não vão sofrer com isso. E, ironicamente, esses, entre aspas, criminosos, esses piratas, vão ser os mais engajados em manter esses jogos, em preservar essa mídia, porque a Nintendo claramente não se interessa. É esquisito que ela tem tão pouco interesse em preservar alguns desses jogos que são dela própria. É simplesmente mais uma notícia num longo histórico de notícias decepcionantes no que diz respeito à Nintendo, às ofertas online que ela tem, né? Os seus serviços online são drasticamente inferiores ao que a competição oferece, e além disso ela é a que tem talvez o maior acervo de jogos antigos, jogos clássicos, jogos que muitos de nós crescemos jogando, e é a que tem menos interesse de entregar isso para o consumidor legítimo. Mais uma vez eu ressalto que uma pessoa como eu ou você que tem hábito de emular e sabe onde encontrar os jogos e tal, a gente não é tão afetado por isso, na verdade. Quem vai ser afetado por isso é a galera de, sei lá, daqui 5 anos que vai querer redescobrir esses jogos por causa de conteúdo como o que eu crio, não vai ter uma forma simples de acessar esses jogos, o que coloca a gente, o criador de conteúdo que recomenda esses jogos, na posição de que eu só tenho como oferecer pirataria. A única solução que eu posso oferecer é, meu irmão, você vai comprar um 3DS, você quer jogar esses jogos clássicos? Compra e modifica o sistema e baixa os jogos pirata mesmo. Fazer o quê? Que outra opção sobra? É decepcionante, mas ao mesmo tempo um sinal dos tempos em que a gente vive. Eu tô culpando muito a Nintendo por isso, mas isso aqui é meio que endêmico do mundo atual. Quando uma empresa fecha os seus servidores, o que era oferecido lá fica fora do seu acesso. Então, pelo menos com outras empresas, a gente consegue confiar mais que isso provavelmente não vai ser feito com o mesmo descaso com o qual a Nintendo tipicamente se comporta. Eu não espero esse tipo de coisa da Microsoft, por exemplo, ou para citar um outro, a loja virtual, né, tipo a Steam. Eu não consigo imaginar a Steam fechando, a Steam decidindo porque esses jogos são muito antigos, não vale a pena continuar oferecendo suporte e a venda deles. Enfim, é mais uma decisão da Nintendo que, embora seja parcialmente compreensível, eu não esperava que a eShop do 3DS ia ficar ativa para sempre, tudo bem. É decepcionante, é mais um lembrete de que se os jogos que a gente experimenta hoje só existem em formato digital, vai ficar cada vez mais difícil acessá-los de forma legítima. Então, fazer o quê? Eu, pessoalmente, já me radicalizei contra a Nintendo. É triste isso, porque eu respeito o histórico deles na indústria e os jogos que eles desenvolvem são alguns dos melhores jogos já feitos na história. Mas as decisões da Nintendo continuamente esfregam um fato inegável na cara dos fãs. A Nintendo não se importa com as suas boas memórias com seus jogos, não se importa com a preservação desses títulos. Eles não têm uma dedicação aos videogames como mídia e arte que alguém na posição deles definitivamente deveria ter. É bizarro que uma empresa como a Nintendo tenha tomado uma decisão que vai efetivamente destruir vários jogos. Decepcionante. Mas o que você acha sobre isso? Coloca aí embaixo os comentários. Eu tô sendo muito extremista em decidir que eu não tô comprando mais jogo da Nintendo. Eu não compro mais nada da Nintendo. No momento, eu tô votando com a minha carteira e deixando bem claro o meu desgosto com as posições da empresa. Se um dia essa atitude da Nintendo mudar, que eu espero que um dia mude, embora eu não tenha muita esperança, eu vou receber isso de braços abertos. E da mesma forma como eu me decepcionei com a Nintendo ali na era do GameCube e do Wii U, mas abracei o Switch. Eu espero ver uma mudança da Nintendo. Eu não acho que isso vai acontecer, mas e aí, o que você acha? Coloca como sempre nos comentários aí embaixo. E é isso, gente. Vou ficando por aqui e até a próxima.